Experimentos de eletromagnetismo. Sexto tópico. Tema: fenômenos eletromagnéticos e indução magnética. Com as atividades desse tópico, verificaremos que a variação do fluxo magnético numa bobina pode gerar uma força eletromotriz induzida. Sabe-se que a corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos, ou seja, a variação do fluxo do campo elétrico gera campos magnéticos. Por simetria, temos que a variação do fluxo magnético gera campos elétricos. Esses efeitos causados pela variação do fluxo dos campos magnético e elétrico são descritos por duas leis. Lei de indução de Faraday. Do lado direito desta equação, temos o termo que representa a variação do fluxo do campo magnético B com o tempo. E do lado esquerdo, temos o campo elétrico E gerado por essa variação numa determinada região do espaço. Segundo essa lei, a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico. Lei de indução de Ampère-Maxwell. Do lado direito, temos que tanto uma corrente elétrica IC como a variação do fluxo do campo elétrico E com o tempo podem gerar um campo magnético B numa determinada região do espaço. Ou seja, correntes elétricas e variações de fluxo de campo elétrico produzem campos magnéticos. Materiais utilizados: uma fonte de tensão DC, chave de 3 posições, bobinas de 200 espiras, 300 espiras, 400 espiras, 800 espiras e 1.200 espiras. Multímetros, uma bússola, um LED, um ímã em U, cabos para as conexões. Na imagem a seguir, mostramos o primeiro experimento. Utilizamos uma bobina de 800 espiras, mas você pode utilizar qualquer uma das bobinas disponíveis, ligadas à fonte DC, através da chave de 3 posições. Ao lado da bobina, colocamos uma bússola. Para facilitar a visualização, sugerimos que o eixo da bobina esteja orientado perpendicularmente ao campo magnético inicial determinado pela bússola. A chave de 3 posições corresponde ao seguinte comportamento da corrente na bobina. Neutra, no meio, sem corrente passando pela bobina. Para cima, corrente num sentido. Para baixo, corrente no sentido oposto. Observe o que acontece com a orientação da bússola.
Com a chave de 3 posições ligada à fonte de alimentação e à bobina, observe que, dependendo do sentido em que a chave é ligada, a orientação da bússola muda. Por que isso ocorre? Na imagem a seguir, temos o segundo experimento. Neste, temos uma bobina de 300 espiras ligada à fonte e à chave de 3 posições. A bobina de 1.200 espiras está ligada somente ao multímetro. Com o multímetro, tentaremos medir a corrente na bobina de 1.200 espiras. Observe os valores das correntes medidas no multímetro. Mudando a posição da chave, como no experimento 1, verificamos o surgimento de uma corrente na bobina ligada ao multímetro. Por que isto ocorre? Na imagem a seguir, mostramos o terceiro e último experimento de hoje. Para essa montagem, temos uma bobina, sugerimos a de 1.200 espiras. Esta bobina está ligada ao LED, sendo que ambos não estão ligados a nenhuma fonte. Movimentamos o ímã em U para dentro e para fora da bobina. Observe quando o LED acende. Como dito anteriormente, temos agora a bobina de 1.200 espiras ligada a um LED, sendo que tanto o LED quanto a espira não estão ligadas a nenhuma fonte. Ao movimentar, ou seja, retirar o ímã em U de dentro da bobina, o LED acende. Por que isso ocorre?